Salve, salve, CACDista! Está no ar mais um episódio do resumo semanal de notícias aqui no Podcast DEG. E essa semana nós tivemos muitas notícias importantes para você que se prepara para o CACD. Então fique aqui e escute um pouco mais para saber sobre o cinquentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Moçambique. E no episódio de hoje você também vai ficar sabendo sobre os protestos que aconteceram no México e sobre as afirmações da presidente mexicana de estar enfrentando uma guerra híbrida. Falaremos um pouquinho mais sobre o discorrer dessa situação. Na ONU, é destaque que o Conselho de Segurança aprovou o plano de paz após a Guerra de Gaza. A visita oficial do secretário-geral da OEA ao Brasil também será destaque no episódio de hoje. Sobre a União Europeia, é notícia sobre o adiamento da lei anti-desmatamento. Você ficou sabendo sobre a venda de aviões militares para a Arábia Saudita? Pois bem, os Estados Unidos vendeu e você vai também escutar um pouco mais sobre essa notícia aqui no Podcast DEG e sobre a celebração luxuosa que Donald Trump ofereceu para o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E por último, mas não menos importante, falaremos sobre o G20 na África do Sul. E você já deve estar cansado de saber mais estas e outras notícias. Você só acompanha aqui no resumo semanal de notícias do Podcast DEG. Então fique ligado e acompanhe as notícias do dia 21 de novembro. Vamos lá? Cinquentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Moçambique. No dia 15 de novembro, Brasil e Moçambique celebram 50 anos de relações diplomáticas estabelecidas em 1975. Por meio de nota à imprensa, o MRE ressaltou que as relações entre os países foram construídas sobre a base de identidade cultural compartilhada, afinidades históricas com fortes laços humanos e idioma comum. Além disso, foram enfatizadas as atividades de cooperação na área da saúde, agricultura e educação, a ampla convergência dos países em fóruns internacionais e o apoio de Moçambique às iniciativas brasileiras na COP. Cabe lembrar que os países são parceiros no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e que Lula visitará Moçambique nos dias 23 e 24 de novembro. Protestos no México. No dia 16 de novembro, aconteceram protestos no México contra o governo da presidente Claudia Sheinbaum. Sheinbaum tem sido criticada por não conseguir conter a violência no país e pela crescente hostilidade com países vizinhos. Intitulada como Marcha da Geração Z, reuniu milhares de pessoas na Avenida Passeio de la Reforma, que seguiram para o Palácio Nacional, onde manifestantes desmontaram parte da barreira metálica que protegia o palácio e foram repreendidos pela polícia. A força policial utilizou gás lacrimogênio, pó de pólvora e acionaram extintores de incêndio para dispersar os manifestantes, que responderam lançando fogos de artifício. Outra motivação dos manifestos foi o assassinato do prefeito Carlos Manzo no dia 1º de novembro. Manzo falava abertamente sobre as gangues e a violência dos cartéis de droga, exigindo medidas mais enérgicas para o enfrentamento dessa questão no país. Essa posição se opõe à atuação da presidenta Sheinbaum, que aplica políticas de combate contra os cartéis, mas não deseja uma nova guerra total contra as drogas devido ao alto número de mortes em tentativas anteriores. Como resposta à marcha e às manifestações que aconteceram em outras cidades, a líder mexicana alegou que os protestos foram financiados por políticos de direita que se opõem ao seu governo e sendo promovidas por robôs online. Além disso, a presidenta afirmou que concorda com a liberdade de expressão e manifestação quando há jovens com reivindicações, mas que a questão seria sobre quem está promovendo e que as pessoas devem saber da organização da manifestação para que ninguém seja usado. O presidente do México afirma estar enfrentando uma guerra híbrida. Ainda falando sobre o México, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou que o seu país vive uma verdadeira guerra híbrida, com ataques coordenados vindo diretamente do estrangeiro por meio das redes sociais para desestabilizar seu governo. A presidente afirma que milhões de dólares estão sendo empregados para movimentar um número enorme de contas a fim de mobilizar a geração Z contra a sua administração. Bem, sobre as manifestações e essa possível guerra híbrida que Sheinbaum vem enfrentando, a gente falou na notícia passada. Mas para agravar a situação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, dia 17, que concordaria com o lançamento de ataques contra o México para interromper o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Trump disse que para ele estaria tudo bem fazer o que fosse preciso para combater as drogas, mas acrescentou que não estava afirmando o que iria fazer, mas que se sentiria orgulhoso se fizesse, pois estaria salvando milhões de vidas. Na terça-feira, dia 18, a presidente do México, Claudia, reiterou que não aceitaria nenhuma intervenção dos Estados Unidos.
Cláudia afirmou que já disse ao presidente dos Estados Unidos, em todas as ocasiões, que eles poderiam colaborar da maneira que fosse, mandando informações para o México, mas que não aceitariam qualquer tipo de intervenção de nenhum governo estrangeiro e que atuariam dentro do próprio território. Que o CACDista está antenado nas notícias da política internacional, a gente já sabe. Mas aqui vai uma notícia que talvez você não saiba, CACDista. Aqui no IDEG, você consegue assistir às aulas inaugurais de forma gratuita, inclusive aquelas que já passaram. É o famoso Passe Livre IDEG, que reúne encontros exclusivos, aulas gratuitas, conversas sobre a preparação e o primeiro bloco do CACD na prática, para você não ter dúvida de como é estudar com método e direção. Então já não perde tempo e vai no site do IDEG para saber como aproveitar a semana do Passe Livre IDEG. Conselho de Segurança da ONU aprova plano de paz após a guerra para Gaza. No dia 17 de novembro, o plano de paz apresentado pelos Estados Unidos foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU. A resolução endossa o plano de 20 pontos de Trump para Gaza e consiste na garantia de segurança do território após a guerra. A proposta contou com 13 votos a favor e 2 abstenções da Rússia e da China. Entre as medidas propostas no plano, a autorização de uma força internacional de estabilização para a supervisão das fronteiras, a garantia da segurança e a desmilitarização do território. Além disso, sugere o desarmamento do grupo terrorista Hamas e um possível caminho para um Estado palestino independente no futuro. Em relação à autodeterminação da Palestina, o ponto ainda não está totalmente concluído, mas o texto afirma que, abre aspas, os Estados Unidos estabelecerão um diálogo entre Israel e palestinos para chegar a um acordo sobre um horizonte político para a coexistência pacífica e próspera. Fecha aspas. Como resposta, o grupo Hamas rejeitou a resolução, pois afirma que a resistência contra Israel é legítima e, portanto, não aceita a entrega de armas. E o primeiro-ministro israelense Netanyahu, por sua vez, declarou se opor a qualquer tentativa de estabelecer um Estado palestino, pois acredita que isso beneficiaria o Hamas. Visita oficial do secretário-geral da OEA ao Brasil. No dia 18 de novembro, por meio de nota à imprensa, o MRE anunciou a visita oficial do secretário-geral das Organizações dos Estados Americanos, Albert Handin, após um intervalo de 9 anos sem visitas de um secretário da organização. O chanceler Mauro Vieira recebeu Handin no Palácio do Itamaraty para discutir sobre o estado atual da cooperação entre Brasil e a OEA e as perspectivas para o seu aprofundamento, a situação no Haiti, a conjuntura política nas Américas e outros temas. União Europeia adia novamente a lei anti-desmatamento. No dia 19 de novembro, diplomatas afirmaram à agência France Presse que países da União Europeia apoiaram um novo adiamento da lei contra o desmatamento para o final de 2026. O pedido foi iniciado pela Áustria e a Alemanha, e os outros países participantes do bloco validaram uma cláusula de revisão para abril de 2026, com o intuito de debater a lei antes de entrar em vigor. A Comissão Europeia também contribuiu para o adiamento alegando problemas informáticos para implementar o sistema de rastreamento dos produtos. Ocorreu a tentativa de Bruxelas de diminuir o prazo para 6 meses, mas sem sucesso. No caso, o compromisso ainda tem de ser submetido ao Parlamento Europeu para entrar em vigor no final de 2026. A lei contra o desmatamento busca proibir a comercialização de produtos que tenham sido cultivados em terras que tenham sido desmatadas desde 2020. Apesar do apoio de algumas organizações ambientais, países criticam a lei como uma medida protecionista da União Europeia. Trump celebra a venda de aviões militares para a Arábia Saudita. No dia 19 de novembro, Donald Trump recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, no Salão Oval, honra dada a aliados próximos. A visita do príncipe saudita aos Estados Unidos teve como ponto alto um jantar de gala na Casa Branca, onde Trump reforçou a aproximação entre os dois países e declarou a Arábia Saudita como um aliado importante fora da OTAN. Esse encontro simbolizou um salto na parceria militar, já que Washington aprovou a venda de caças F-35 para Riad, aviões considerados mais modernos que os Estados Unidos oferecem a aliados muito próximos. Entre os convidados estavam Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Tim Cook e outras figuras influentes da tecnologia, das finanças e do esporte. A venda bilionária dos F-35 tende a alterar o equilíbrio militar no Oriente Médio, já que Israel e os Emirados Árabes Unidos também operam esse modelo.
Com isso, os Estados Unidos ampliam sua influência regional, enquanto a Arábia Saudita se fortalece militarmente em um momento de competição crescente na área. G20 na África do Sul. No dia 22 e 23 de novembro, ocorrerá a cúpula dos líderes do G20 na África do Sul, que assumiu a presidência em 2024. A presidência sul-africana é conduzida pelo lema Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade e possui 4 prioridades que irei falar agora. A primeira é o fortalecimento da resiliência e capacidade de resposta a desastres. A segunda é a sustentabilidade da dívida pública de países de baixa renda. A terceira é o financiamento para a transição energética justa. E a última são os minerais críticos como motores de desenvolvimento e crescimento econômico. Entre os resultados esperados, a declaração de líderes sobre o beneficiamento de minerais estratégicos por parte dos países é a principal aposta da presidência. Contudo, ainda está em processo de negociação. Outras expectativas estão relacionadas à declaração dos ministros de Finanças sobre sustentabilidade da dívida, princípios para ampliação de investimentos em redução de risco de desastres e um relatório sobre melhorias nos métodos de funcionamento do G20. Já foi notícia aqui no resumo semanal do IDEG que o presidente Lula confirmou sua participação do G20, apesar de outros presidentes como Milei e Donald Trump confirmarem a sua não ida ao G20. Isso foi notícia do resumo semanal do dia 7 a 14 de novembro. Você pode retornar nesses episódios passados e escutar quantas vezes quiser. E assim a gente fecha mais uma semana intensa no cenário internacional e nos bastidores da diplomacia brasileira. O resumo semanal de notícias do podcast DEG está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Segue a gente, avalie esse episódio, deixe seu comentário. Para você que não sabe, tem um espaço lá no Spotify para você comentar o que você achou desse episódio. E também aproveite o conteúdo em outras diversas plataformas do IDEG. Foco na missão do CACD, obrigado pela companhia até aqui, bons estudos e até a próxima semana.